Salve internautas, saudações. Hoje estamos indo para o nono programa, Oficina de Prosa. É um prazer imenso aí de estar recebendo um representante do Sindicato dos Bancários, militante do PT, Marcelo Negrão. Seja bem-vindo, camarada. Obrigado, Bruno. Obrigado, Dom. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, assistindo. É muito legal, eu já tenho acompanhado o seu trabalho de vocês, eu acho muito importante fazer isso aí, porque a gente tem que, acima de tudo, a gente tem que fazer um trabalho de formação política, é o que a gente procura fazer no sindicato também, para formar novos líderes, vamos dizer assim, na nossa classe trabalhadora, entendeu? E estamos aí para a gente trocar uma ideia do que for possível. Legal. Marcelo, pegando esse dedo que você falou aí, que você está formando pessoas novas, né? A gente vê a dificuldade de encontrar pessoas, às vezes, interessadas de enfrentar mesmo, pegar sindicato, bater de frente, né? Ter que se expor. E isso também, não só no sindicato, mas na política, né? E como tem sido a dificuldade de vocês? Principalmente nesses últimos anos, né? Que o trabalho de descaracterizar o político, demonizar a política, nesses últimos anos, só agravou a nossa situação. Você pode ver que depois da reforma trabalhista, a nossa dinâmica é outra. O sindicato hoje, para fazer uma greve, eu já nem lembro qual foi a última greve que nós fizemos. Então, a nossa, eu vou falar da minha categoria bancária, está totalmente desmobilizada. Infelizmente, a categoria bancária, eles se acham elite por trabalhar em banco. Só que eles têm que ter consciência que nós somos o lado mais fraco da corda. E a coisa está arrebentando. Amanhã mesmo vai ter um ato no sindicato contra demissões no Banco Santander em Bauru. Então, as demissões estão ocorrendo, os fechamentos de agências estão ocorrendo. O Bauru está fusionando a agência, vou falar do Santander, não é só do Santander, é do Itaú, do Bradesco. Então, eu falo que a nossa categoria é uma espécie em extinção. E a pandemia veio a acelerar esse processo. Vocês vão ver daqui a uns anos que vai ter muitas agências que vão fechar, inclusive em cidades pequenas, porque o negócio agora é digital. Os bancos mesmo, eles deram um tiro no pé, eles não querem que os pobres entrem dentro das agências, eles são atendidos no autoatendimento ou é jogado para a lotérica. E o lucro aumentando a cada trimestre. Cada trimestre é um recorde em cima de recorde. Os banqueiros ganham dinheiro com chuva, com sol, com pandemia, sem pandemia, com morte, com guerra. É incrível. E a nossa categoria está acabando, nós estamos definhando. E a gente não tem poder de mobilização mais. E não é só a nossa categoria. O povo não vai mais para a rua. O povo acho que ficou descrente, e agora nesse último período também a demonização da política foi muito grande. Então a gente espera que nesse próximo período, agora chegando ao nosso, as pessoas se interessam até mais por política municipal. Então nós temos um grupo aí que a gente tem que estar pensando em novas propostas para mudar tudo isso de todos esses anos. Eu tenho 59 anos, Piraju sempre foi administrado por 1, 2 ou 3 grupos. Então eu sempre falava que como que os prefeitos antigos tinham interesse de industrializar a nossa cidade? Se a maioria deles eram todos proprietários rurais, vai trazer uma indústria, vai encarecer a mão de obra do Goiás Fria, e como é que eles vão conseguir trabalhadores para a colheita do café, outro tipo de colheita? Então isso tem muito a ver, a gente tem que começar a pensar o que aconteceu lá atrás para a gente não errar aqui para frente. E como que você está atuando no diretório do sindicato? No diretor. Eu já estou no nono mandato, eu entrei no sindicato em 97, que eu entrei no banco em 87, depois de 10 anos eu entrei para o sindicato, fui convidado, mas antes disso, antes de entrar no banco mesmo, né, do Banespa, que eu fui concursado, fui chamado para trabalhar, e eu já atuava politicamente, eu fui um dos fundadores do PT de Piraju, eu entrei logo depois que eles formaram o diretório, né? Foi uma dissidência do MDB na época, Fernando Espino, o Marcelo Almeida, que era o pediatra, Pedro Rocha, o Mildo Borella, inclusive esse pessoal aí que foi que eu tive essa inspiração, me baseei neles para seguir nessa luta política. E não tive orientação em casa, nada, meu pai era avesso à política, meu pai não se falava, isso aí veio natural mesmo, então eu acompanhei quando eu passei um período no Rio de Janeiro em 79, quando ia lá eu comecei a ver as paredes pichadas, né, a baixa ditadura, ali estava começando a abrir, os exilados políticos estavam voltando, então eu comecei a pegar aquilo e falei, pô, o que é isso aqui? Então
Comecei a olhar essas coisas, a ler um pouco sobre isso daí, fui interagindo e acabei de esquerda, foi natural. E a luta sindical é a luta de base, né? A política verdadeira ali, que é o antagonismo das classes ali, entre os interesses, né? E o que você tem a dizer para os internautas aí? Qual que é a importância dos trabalhadores se organizarem, não só dos bancos, mas todos os trabalhadores em todas as categorias se organizarem, se mobilizarem para conseguir mais direitos? O que você tem a dizer para as pessoas que estão assistindo o programa? Sim, Bruno, eu sempre falo que se com o sindicato está ruim, sem o sindicato fica pior. Se não tivesse os sindicatos, eu vejo o que aconteceu na época do Getúlio, a gente voltaria lá para o século XIX, né? Porque o sindicalismo começou no século XVIII, no Brasil veio no final do século XIX, nós passamos por vários períodos. E o melhor período do movimento sindical no Brasil foi na década de 80, né? Vila Euclides, quem nunca ouviu falar da Vila Euclides, o Lula, né? Liderou aquela massa toda. Aí foram vários processos, eu mesmo passei por um monte de plano de governo, de muda moeda, tira moeda, confisca a poupança, depois vai pagar com tabelinha. Então, nós passamos por vários planos de governo, muitas mudanças ocorreram e, infelizmente, a nossa categoria, não só a nossa categoria, mas a massa está desmobilizada, entendeu? E está muito difícil você organizar uma greve, chamar para uma greve, fazer um protesto. O que o sindicato hoje, eu vou falar da minha categoria, não posso falar pelas outras, o que o nosso sindicato tem feito hoje é judicializar. É tudo processo judicial, ou via ação individual ou coletiva. E fazemos protestos na frente das agências. E quando chega algum caso mais grave, a gente paralisa a agência por um dia, entendeu? É isso que a gente tem tentado fazer. Infelizmente, muitos bancários e bancárias têm muito medo, principalmente de banco privado. A gente entra na agência e tem gente que nem olha na cara da gente, porque eles têm medo. Entendeu? E eu compreendo isso daí, porque trabalhar no banco privado não é fácil. É o berço do capitalismo. Exatamente, exatamente. A gente tem que fazer esse tipo de trabalho, conscientização. Eu sempre quis fazer trabalho de formação de base em bairros, fazer reuniões em bairros, voltar àquela cultura de... Eu não sei se ainda existe em Piraju, eu desconheço se tem alguma comunidade de bairro atuante hoje em Piraju, eu desconheço. Eu acho que isso aí seria fundamental. No caso, associação de bairros. Associação de bairros, exatamente. Fazer reunião com uma casa de uma pessoa, com 5 pessoas, aquelas 5 pessoas vai conversar com mais 5, você vai multiplicando essas ideias, entendeu? Acho que esse é o caminho. Sim. Então, eu estive agora em Santa Cruz do Barro, estava até o deputado Janás, o Luciano Cavalcante, estava conversando com os professores, né, da Unesp, da Zetex, Fundação Paula Souza, e devido à dificuldade também de conseguir unir os professores para poder fazer uma paralisação, sabe? Então as paralisações começam a se tornar parcial, então a gente vê que até mesmo dentro do professor, que é aquele que é a base de todas as profissões, né, encontra essa barreira, né, Marcelo? Não é fácil. Eu considero que os professores foram, eu acho que eu posso chutar com quase certeza que 90% são todos bolsonaristas. Agora, como é que faz? Como é que eles vão justificar essa posição do Tarcísio de querer digitalizar tudo, tirar os livros? Isso é um absurdo. A maioria das pessoas não sabe nem ler direito hoje, não sabe interpretar texto. Como é que vai querer tirar? Quem que tem, não é todo mundo que tem acesso a um computador, a um celular. Computador já nem digo, mas eu acho que quase nem tem computador nas casas, porque é tudo no celular, né? Tablet. Quem que tem dinheiro para isso? O governo vai dar para cada aluno? Aí que vai ter, aí é estranho, porque aí tem interesses também, né? Sim, o FEDER, na verdade, é da Multilaser, né? Então está correndo processo no Ministério Público e já os livros já estão voltando para a escola, né? Exatamente. A gente vê que existe uma certa ilegalidade com relação a isso aí, um oportunismo político também, né? Exatamente, esse que é o grande problema. E nós aqui vamos falar de Piraju, a gente vem de uma cultura muito conservadora demais, as pessoas falam, PT é comunista, PSOL é comunista, PCB é comunista, o PCB Então, vocês de esquerda é comunista, a gente pergunta o que é comunismo, eles não sabem falar o que é comunismo. Não sabem nem a diferença de comunismo, socialismo, capitalismo, neoliberal. Não sabe. Infelizmente, a maioria das pessoas se limitam muito ao que ouve falar. Não vai procurar. Marcelo, uma coisa legal, as pessoas quando puder, pesquisa o que significa conservadorismo. Às vezes as pessoas pensam que conservadorismo é manter a família padrão ali,
E não tem nada a ver. Na verdade, o conservadorismo ali é conservar o rico na riqueza e conservar o pobre na pobreza. Exatamente. Conservar, não mudar, manter do jeito que está. Igual foi há 30, 60, 100 anos e não mudar. Exatamente. Então é muito importante ter esse discernimento, que às vezes a palavra até ela é modificada o sentido dela para confundir a cabeça das pessoas. E principalmente no interior, né? A gente vê isso, né? Muito. Uma cidade, inclusive nossa região, que é muito conservadora, isso é fatal acontecer. Viu? Eu falo sempre, o trabalhador vai votar em patrão, não entra na minha cabeça isso daí, entendeu? Eu sempre falo, pergunto para quem seu patrão vai trabalhar e vota ao contrário. Ao contrário, exatamente. Tem alguns hoje ainda que tem alguma visão mais... mais humana, né? Mais humana, exatamente, porque é muito difícil hoje você convencer um trabalhador. Pô, eu vejo os bancários, tem muitos bancários que são bolsonaristas até hoje, a gente está mostrando, está aí na cara das pessoas, assim, não era tudo aquilo que foi falado, foi golpe, tudo foi feito para se tirar o Lula da eleição de 2018, mas eles não acreditam, entendeu? Então é muito complicado a gente ficar aí, a gente passa por tonto, por comunista, por baderneiro, entendeu? É muito difícil, mas a gente tem que continuar na luta, a gente não pode desistir. São os trabalhadores alienados, né? Sim, exatamente. Marcelo. Muitos que ganham, vamos falar, ganha 5 mil reais, pensa que vai ser taxado com grande fortuna. Não é esse, o intuito não é esse, entendeu? O cara tem um carrinho financiado, acha que é elite, tá bonito. Na verdade, quem ganha 5 reais não deveria nem pagar imposto de renda, né? Entendeu? Na verdade, ele paga mais imposto de renda que os mais ricos, exatamente, né? Em proporção, falando em exatamente. proporção, né? Mas o trabalho tem que ser de convencimento. A gente tem hora que dá vontade de jogar a toalha, né? Fala, bom, vou parar com isso aí, que esse povo não aprende, mas não dá. Porque o interior é um trabalho de formiguinha, né? É sentar, conversar, dialogar muito, né? Muito difícil. Porque não é fácil, né? Esse trabalho. De jeito nenhum.